Lucas capítulo 23, versículo 27. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Por favor, presta muita atenção para você poder compreender o que a gente vai passar nessa noite. É de suma importância você compreender que, ao mesmo tempo que ele traz redenção, é ao mesmo tempo que ele traz o quê? Condenação. É ou não é? A Bíblia mesmo fala isso. A palavra, ela tem poder tanto para salvar quanto para condenar. Nós não podemos tirar esse aspecto da palavra. Eu não posso procurar somente as passagens que me agradam. Eu não posso apenas procurar palavras bonitas. Eu não posso apenas ficar com aquilo que a palavra traz como felicidade e esperança para a minha vida. Eu tenho que olhar e trazer à tona aquilo que a palavra me fere, me machuca. Tem uma pessoa que um dia ela frequentou um culto meu, que era lá em Gaspar, e ela falou assim: pastor, eu gosto de entrar na igreja e sair do culto quebrada, se sentindo um lixo, se sentindo uma pessoa não merecida. E é isso que tem que acontecer. Quando nós olhamos para a palavra revela o que está no nosso interior. E como a gente sempre fala, a única coisa que tem poder para trazer de fora para dentro aquilo que você tanto esconde é a própria palavra. Sentimentos, amargura, somente a palavra tem esse poder de tirar aquilo que nos fere do lado de dentro para trazer o antídoto para a cura e para a salvação. Amém. Lucas capítulo 23, versículo 27, diz assim: Jesus rumo ao Calvário. Cabeçalho de vocês dizem isso também, gente? Jesus rumo aonde? A Calvário. Olha o que diz 23, 27. Lucas capítulo 23, versículo 27. Seguia-o numerosa multidão de povo. Era muita gente que seguia Jesus. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porque Jesus, voltando-se para elas, disse: olha só o que Jesus fala para elas: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, aquelas que não têm filho, que não pode dar filho, que não geraram, nem amamentaram. Versículo 30, nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Olha o versículo 33, o cabeçalho fala assim: a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou o Monte Gólgota, ou o Monte Caveira, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à direita e o outro onde? À esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Aqui a gente vê que Jesus foi crucificado nu. Rasgaram as vestes de Jesus. Se você pegar uma fotografia que é estampada na parede da igreja católica romana, você vai ver que tem a imagem da cruz com um Cristo vestido. É ou não é? Não, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado como? Nu. Olha a vergonha que ele sofreu. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Então, o povo observava tudo que estava sendo feito. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados os escarnecia, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letra grega, romana e em hebraico, que diz: este é o rei dos judeus. Aí diz assim que é a parte principal da pregação: os dois malfeitores. É sobre isso que eu quero falar. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós
na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, o ladrão falando para Jesus: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aí. Olha só. Eu creio que um dos textos bíblicos que mais traz um certo sentimento de tristeza para os cristãos é quando se trata da caminhada de Cristo rumo ao Calvário. Praticamente é uma história que os cristãos de verdade, quando traz à tona aquilo que Cristo sofreu ao caminho do Gólgota, ao caminho do Calvário, ao Monte Caveira, aonde ele estava indo, todo o sofrimento que Cristo passou na via dolorosa, a sua vergonha por estar nu diante do Sinédrio, diante também daqueles acusadores, porque a Bíblia diz que muitos que estavam lá embaixo falavam o quê? Crucificam. E a Bíblia diz que lançaram sorte das suas vestes, rasgaram as vestes de Jesus. Jesus estava sendo crucificado, estava caminhando nu, meu Deus, em direção à vergonha. A crucificação era o último estágio de pena de morte mais dolorosa, que já foi criado para um condenado. A cruz do Calvário, o madeiro em si, é o último estágio de dor, praticamente, para um condenado. Tinha alguns que morriam de uma morte mais maleável, mas a crucificação era a dor mais horrível que alguém poderia receber naquele tempo. E Jesus recebeu esse último estágio. Era uma tortura constante. Era uma tortura que era aplicada a tiras de couro, pregos romanos usados para pendurar o condenado no madeiro. Veja bem que os pregos romanos atravessavam a mão do condenado, os tornozelos do condenado, como um animal indefeso enroscado numa cerca de arame farpado. Praticamente Jesus, quando estava na cruz, a vítima poderia sofrer por longos dias com dores excruciantes. Ou seja, o homem pendurado na cruz, por mais que estava cravado nas suas mãos, no seu tornozelo, durante dias e dias, ele sofria. Ele não era morto na mesma hora em que aplicava o prego romano nas suas mãos, ou no seu tornozelo. Não era na mesma hora em que o homem aplicado na cruz, no madeiro, como está escrito em Gálatas: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías capítulo 53, 4 em diante diz: verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, ele foi o castigo que nos trouxe a paz, e sobre suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que ele se tornou maldição no nosso lugar. Era para a gente estar naquela cruz. A própria palavra mesmo diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Então a vítima poderia sofrer por dias com essas dores. A morte normalmente ocorria por sufocação, porque a vítima, pendurada por suas mãos, ia perdendo força para respirar. Pensa comigo, Jesus naquela cruz, eles se apoiando nos seus pés, porque eles tinham que fazer força no pé, para poder aguentar o máximo de tempo possível. E algo interessante que a Bíblia diz que o último fôlego de Jesus, ele fala o quê? Está consumado. Está consumado. Não há mais condenação para vocês. Jesus procurou o último fôlego de vida para trazer salvação para a gente hoje. E aqueles homens que eram crucificados, conforme os seus pulmões iam se fechando, o homem ia perdendo força, ele iria morrendo sem ar, sem conseguir respirar. Era uma tortura tão cruel e humilhante que tudo isso era feito diante de todos. Diante de todas as pessoas. Era praticamente um evento aberto ao público, onde todos poderiam contemplar o opróbrio do condenado, a vergonha do condenado. Pensa comigo, a crucificação de Jesus não é apenas conforme o filme que você vê, é muito além daquilo.
A crucificação de Cristo não é somente os filmes que passam nas nossas telas, nas nossas TVs, como um homem apanhando com um chicote. A Bíblia diz que quando ele estava sobre o sinédrio, diante das autoridades, tiraram as suas vestes, vestiram com uma roupa escarlata, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho e falavam: eis aí o rei dos judeus. Jesus nu, a sua fronte sangrava. Estava diante de todos os acusadores, e alguns se deitavam diante dos pés dele e falavam: salva-me, e eles blasfemavam contra o nosso Cristo. Estava Cristo lá padecendo, aonde os acusadores blasfemavam do Santo do Altíssimo, do Santo de Israel. E a gente pensa que foi somente aquilo. Enquanto alguns escarneciam de Jesus, outros, como diz o verso 27, seguiam-o, lamentando e batendo no peito em forma de luto, como o Henrique falou nessa quinta-feira. O publicano, quando subiu ao templo para orar, ele fazia o quê? Batia no peito, reconhecia que estava morto. Morto fisicamente? Não, morto espiritualmente. Essas pessoas que viam Jesus na via dolorosa, batiam no peito em forma de luto: ele vai morrer. Ele vai morrer, aquilo que ele estava proferindo antes: eis que é chegada a hora do Filho do Homem de ser glorificado. Jesus padeceu na cruz, logo depois, ao terceiro dia, ressurgiu novamente, ficou 40 dias sobre a terra, e a Bíblia diz que ele se ascendeu aos céus, e os anjos falando: varão Galileus, esse mesmo Jesus, a quem vocês estão vendo ir, da mesma forma vai voltar para buscar a igreja adornada. A igreja que se ataviou com as vestes brancas, meu Deus. A igreja que foi lavada com o sangue do Cordeiro. Como diz a própria palavra de Deus, a igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado. É esse mesmo Cristo que estava padecendo tudo isso. Essa condenação que não era viável a ele. É como a gente sempre fala: pela morte de um justo. Morreu por muitos injustos. Um justo morreu para salvar muitos injustos, e entre eles estava a gente, estava nós. Por isso que Paulo falou: entre todos os pecadores eu sou o principal. Ou seja, enquanto alguns escarneciam, outros batiam no peito, no versículo 27, se lamentavam, choravam. Mas teve algo que chamou minha atenção nessa passagem. Me perdoe, meu amigo, mas eu sei que às vezes a gente não suporta um sermão mais pesado, a gente não suporta uma palavra mais pesada, mas se você abrir sua Bíblia agora, em João 6,60, você vai ver que os discípulos falavam assim para Jesus: duro é esse discurso, quem pode suportar? Jesus estava pregando a palavra, até os discípulos viraram as costas para Jesus, por causa da palavra. Eles não suportavam a palavra, eles não suportavam o que Jesus falava, e eles falavam para Jesus: Senhor, duro é esse discurso, quem que pode suportar, meu Deus? E a Bíblia diz que um por um foi virando as costas e saindo, deixando Jesus sozinho. Pensa comigo, Jesus pregando e o povo saindo, virando as costas para ele. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. É o que acontece na igreja, as pessoas que não suportam a palavra. E ele continua falando assim, Jesus falou assim: duro é o discurso? Então quero ver quando vocês virdes o Filho do Homem subir para a sua glória. Subindo, aqueles que vão ficar vão ver Jesus subindo para a sua glória, porque não suportaram a palavra, rejeitaram a palavra. Pastor, eu não suporto. Então o dia que Jesus voltar para buscar e arrebatar a igreja, você vai lembrar de tudo isso que a gente está falando. E algo que me chamou a atenção nessa passagem, no versículo 28, você pode ver que na sua Bíblia diz isso. Jesus diz algo preocupador aqui. Jesus fala assim: não chorem, não chorem por mim. Não está escrito aí? Sim ou não? Jesus falou o quê? Não chorem por mim. Não se lamentem por mim. Antes chorai por vós mesmo. Lamentai por vós mesmo. Chorem por vocês. Lamentam por vocês e pelos filhos de vocês. Ele continua dizendo que chegará um dia em que muitos dirão: mas que feliz ou bem-aventurados são as que não tiveram filhos, as estéreis, mas que felizes são aquelas que não geraram,
e nem amamentaram. Jesus continua falando: nesses dias, muitos dirão: cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó outeiros, porque nós não vamos suportar. Nós não suportaremos. Se você abrir a sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, vai falar sobre o sexto anjo do flagelo, que quando derrama a ira de Deus sobre o povo, eu vou ler para vocês verem, porque às vezes o pastor falando, não está escrito não. Apocalipse 6, 16, olha só o que diz, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 6, 16. Eu vou ler o 6, 12, para você entender. Apocalipse 6, 12, vamos lá no 12, para a gente poder compreender o texto. A mesma coisa que Jesus falou é o que aconteceu, é o que vai acontecer na verdade. Porque Apocalipse é a revelação dos últimos dias, amém? Apocalipse 6, 12 diz assim, todos acharam? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, o penúltimo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abala por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó outeiros. Escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster? Quem é que pode suportar? Não está escrito isso na sua palavra? Sim ou não? Ou seja, aquele povo que estava vendo a crucificação de Jesus, Jesus flagelado, Jesus na via dolorosa, apanhando, sendo apanhado com chicotes romanos, que na ponta dos chicotes havia pedaços de ossos de animais, que era quando batiam para arrancar pedaço do corpo do condenado. As pessoas choravam, as pessoas se lamentavam. Jesus falou: ó filhas de Jerusalém, não chorem por mim, não se lamentam por mim, antes chorai por vós mesmos. Antes se lamentai por vós mesmos e pelos seus filhos. Bem-aventurado aquelas que são estéreis, bem-aventurado as mulheres que não deram filhos, que não geraram filhos, que não se amamentaram, ou que não amamentaram seus filhos, porque aí Jesus usa o texto de Apocalipse 6,16, porque virá um dia que muitos dirão: cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó outeiros, porque não vamos suportar. Pastor, por que Jesus disse bem-aventurado, ou mais que feliz as mulheres que não terão filhos naquele dia, para não verem as suas crianças, os seus filhos sendo carregados, mortos à espada, sofrendo no dia da perseguição, no dia da grande tribulação? Ou seja, Lamentação, o livro de Lamentação é um trecho daquilo que vai acontecer em Apocalipse, que vai acontecer no último dia. Pastor, quando vai acontecer? O que é que Jesus fala para os fariseus que pediram um sinal? Vocês sabem discernir os tempos? Quando o céu está num vermelho rubro, sabe que no outro dia vai dar sol? Ou quando está num vermelho sombrio, sabe que vai chover no outro dia? Hipócritas, vocês sabem discernir os dias, mas não sabem discernir o dia da vinda do Filho do Homem. Vocês sabem discernir os dias, pediram mais um sinal. Jesus disse: geração hipócrita, nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas, Ou seja, os dias são maus, os dias estão se abreviando. Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias
Maus, o capacete da salvação, o escudo da fé, os sapatos da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que bom, suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas, meu Deus. Os dias estão se abreviando. Jesus estava trazendo uma profecia dos últimos dias. Pastor, eu não quero saber disso, mas isso vai chegar. Mesmo que você não queira ouvir, mesmo que você rejeite a palavra da verdade, mas esse dia vai chegar. A Bíblia diz que pediram para cair sobre ele os montes, os outeiros, porque eles não suportariam. E a Bíblia diz que ninguém irá suportar aquele dia. A Bíblia diz que o dia do Senhor será horrível, horrendo. Horrendo dia é o dia do Senhor, mas não para os salvos, para os condenados, porque os salvos não vão ver esse dia horrível. A Bíblia diz que aqueles que morreram hão de ressuscitar primeiro, e nós que permanecemos vivos vamos encontrar com Cristo nos ares. Amém? Então os salvos não vão ver isso aqui. Os salvos não vão ver essa tribulação, digamos assim, da condenação dos ímpios, não, porque nós estaremos com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Por que nós pregamos isso? Para mostrar para a igreja que a igreja tem que se preparar. Para mostrar para a igreja que os dias são maus. Para mostrar para a igreja que não dá mais tempo de brincar de ser cristão. Para mostrar para a igreja que não dá mais tempo de se afastar, voltar, se afastar, voltar. Ou a gente assume um compromisso com Cristo. O que Apocalipse diz? Que aquele que é santo, santifique-se cada vez. E aquele que é impuro, se lance para a impureza. Para não chegar no último dia e dizer: Senhor, eu estava na igreja. Senhor, eu estava na tua casa. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Não. Jesus vai olhar e dizer: afasta de mim que eu não te conheço, vós que praticais iniquidade, para o lago que arde com fogo e enxofre, ali onde haverá choro e ranger de dente. Então essa parte me comoveu. Que a gente chora, de fato, quando a gente, como eu digo, se tem uma coisa que comove o coração dos cristãos é quando fala sobre a via dolorosa. Né? A gente chora, a gente se lamenta, mas Jesus disse: não chora por mim. Nós não devemos chorar por ele, não. Ele manda a gente chorar por nós mesmos. A Bíblia diz que já é com muita dificuldade que o salvo será, que o justo será salvo, aonde perecerá a alma do pecador, do ímpio, aonde vai perecer a alma dele. Ou seja, essa é uma profecia referente aos últimos dias, ao acontecimento dos últimos dias. Versículo 31, Jesus fala algo que realmente é de assustar. Eu vou ser sincero para vocês. Se eu pudesse arrancar essas páginas da Bíblia, eu arrancaria. Se eu pudesse arrancar isso da palavra, eu arrancaria. Porque é como eu digo, né? A gente quer ficar só com aquilo que nos apraz. É como a gente pregou sobre Joel. Lembra que a gente pregou sobre Joel? As eiras darão seu fruto. Pastor, é isso que eu quero. Deus iria multiplicar a eira. Iria transformar a vida. Mas ninguém leu o capítulo 1 de Joel. Ninguém vê o que Deus iria fazer com aquele povo se não se convertesse. O problema é que a gente quer aquilo que agrada aos nossos ouvidos. É por isso que a palavra diz em Timóteo que no último dia amontoariam comichões nos ouvidos. E é o que está acontecendo. Os homens não suportariam a sã doutrina. Levantariam mestres para a sua própria ignorância, para a sua própria concupiscência, para os seus próprios interesses. E no versículo 31, Jesus fala algo realmente que é assustador. Jesus fala assim, que se já... Está escrito na Bíblia de vocês, olha aí. Versículo 31. Lucas 23, 31. Se já em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Não está escrito isso? Com certeza isso é um dito proverbial. Com certeza. Que quer dizer que já com um inocente já estão fazendo isso? Já um inocente está passando por aquilo? Coisa pior há de acontecer com os culpados. Se já com lenho verde estão fazendo isso, imagina com o lenho seco. A gente pode lembrar da parábola da figueira estéril. Que Jesus amaldiçoou. O que Jesus faz? Passa pela figueira,
vê que a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Quando Jesus passa, vê aquela figueira, e Jesus faz o quê? Nunca mais nasça fruto de ti, e que ela se seque. Jesus amaldiçoou. No outro dia, os discípulos passaram e viu a figueira seca, o lenho seco. E os discípulos falaram: Senhor, a figueira que amaldiçoasse se secou. Mas o que quer dizer isso? Era uma figueira que vivia de aparência, porque toda figueira que dava folhas tinha que ter frutos. E aquela figueira não tinha fruto, tinha folha, mas não tinha fruto. E a Bíblia diz mais, que não era tempo de fruto, mas a figueira tinha folha. É o tipo de pessoa que vive de aparência. É uma figueira com folha, mas não tem fruto. E Jesus, amado, é isso que Jesus está falando. Se já em lenho verde já estão fazendo isso, o que será com lenho seco? O que será com a figueira seca? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus com 2 malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E é isso que eu quero falar nessa noite. Agora eu vou entrar no tema da pregação. O que eu falei agora foi só uma introdução para isso. O Evangelho de Nicodemos, que é um livro apócrifo, coube ao Evangelho de Nicodemos, que é um livro apócrifo, que não foi oficializado, considerado como canônico. Ele é um livro não canônico, não está na nossa Bíblia, mas os apócrifos trazem esse livro, e eu tenho esses apócrifos. E o Evangelho de Nicodemos, no capítulo 9, versículo 5, ele dá a identificação dos 2 malfeitores, como sendo um Dimas, você conhece, né? E o outro é Gestas. O da direita, da primeira cruz, é Dimas. E o da esquerda é Gestas, lembre desse nome. E é sobre eles que eu pretendo trazer o tema da pregação. 3 homens em 3 cruzes. 3 homens em 3 cruzes. Na primavera do ano de 33 depois de Cristo, a crucificação de 3 homens fora dos muros de Jerusalém mudou o curso da história do mundo. Os executores romanos martelaram os pregos através do seu pulso, dos seus tornozelos, e deixaram os 3 homens daquela cruz esperando a morte. Deixaram lá, esperando a morte. Vão lá, vão durar alguns dias, mas eles vão morrer. O evento em si era comum no antigo Oriente Médio. Porém, mais de 2000 anos depois, o mundo fala sobre o que aconteceu naquele dia. Hoje nós estamos falando sobre isso. Através do cenário das 3 cruzes, podemos encontrar a obra da redenção em Dimas e a obra da condenação em Gestas. Vamos começar a falar de Dimas, a primeira cruz. A cruz que é a primeira, que significa obra de redenção. A gente pode encontrar nessa primeira cruz um homem que foi salvo, não por suas obras, não por seus méritos, nem muito menos por si próprio. Ele já estava condenado principalmente pelos Ele já estava condenado principalmente pelos principais da época. César o condenou principalmente pelo que Dimas fez como homem, pelo que ele fez quando estava em vida. E Dimas é colocado ao lado de quem o justificaria de toda a sua culpa. Colocou diante de quem? De quem, gente? De Jesus. Quem é que vai justificar Dimas de toda a culpa? O próprio Jesus. Podemos ver também através da primeira cruz que não é o tempo de conversão que distingue a salvação de um salvo. Dimas fez coisa errada a vida toda, mas praticamente num leito de morte foi o quê? Foi salvo. A gente condena tantas pessoas, né? Essa pessoa vai para o inferno, porque olha o que ele faz. Olha o que ela faz. Você sabe se vai mesmo? O que Jesus fala para o centurião? Muitos virão do Oriente, do Ocidente. Primeiro ele fala assim, olha, nem Israel houve tanta fé como nesse centurião, porque muitos virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no lugar dos escolhidos, dos filhos da luz. E a Bíblia diz que os filhos da luz
serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a não ser a segunda morte. Por que isso, pastor? Porque nós condenamos as pessoas aquilo que nós vimos, mas nós não conhecemos o interior, nós não conhecemos o que está dentro das pessoas. Dimas era um homem que soube reconhecer o seu erro. Ou seja, Dimas, quando estava sendo crucificado, a gente pode ver que ele, no tempo de conversão dele, que praticamente não foi a sua vida, foi no leito de morte, não foi o que distinguiu a sua salvação. Foi porque ele estava diante de Cristo. Amém? Dimas não era crente. Provavelmente nunca foi batizado. Provavelmente nunca entrou no templo para ler o Pentateuco. Também, mesmo assim, ele, diante de tudo isso, não recebeu condenação. Dimas é o tipo de pessoa que nunca entrou numa igreja. Você vê a Bíblia falando que Dimas era um convertido afastado? Hein, gente? Você vê a Bíblia dizendo que Dimas era um ex-pastor, um ex-obreiro, um ex-membro que se afastou da igreja, e na sua caminhada, quando ele estava para ser morto, ele reconheceu, quando ele andava... Não, a Bíblia não fala que ele era convertido, não fala que ele era batizado, não fala que ele tomava a Santa Ceia, não fala que ele fazia obra, não. Tudo isso aconteceu para mostrar que salvação é dom de Deus e pertence exclusivamente a Ele. Dimas não tinha conhecimento teológico, Dimas não conhecia a Torá, porque aquele tempo era a Torá, era o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Dimas não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Outro ponto importante da parte da redenção é que Dimas reconheceu que ele não merecia o céu. Ele não merecia o céu. Ele não merecia ser salvo. Reconheceu que falhou, talvez em ser um bom cristão, e que depende de Deus, somente de Deus para ser salvo. Por isso que ele falou para o outro ladrão: você não teme nem a Deus? Nós estamos sobre justa condenação. E isso que está acontecendo com nós é justo, é justiça. Ele reconheceu. Amém? O que de fato trouxe salvação para Dimas foi a sinceridade de seu coração. Foi porque ele soube reconhecer. Dimas falou para Jesus no verso 42, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele não falou para Jesus: Senhor, me leva para o teu reino. Eu sei que eu não mereço estar lá não. Dimas não falou para Jesus: Senhor, olha, eu sei que eu fiz tudo de errado, mas me leva para o céu. Não, ele falou: lembra de mim lá em cima. Porque ele sabia que ele não iria para cima. Ele sabia pelo que ele fez, ele seria o quê? Condenado. Ele estava reconhecendo o seu erro. É isso que o publicano fez. Batia no peito: Senhor, tem mercê de mim, tem misericórdia de mim. Eu não mereço o teu espírito, eu não mereço a tua presença. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, pessoal? Ou seja, Dimas falou isso porque ele sabia qual seria o seu lugar. Apesar da história criminosa de Dimas, ele se tornou um bom modelo de arrependimento. Houve salvação para um injusto. Para um injusto. Bastou um justo morrer para salvar muitos injustos. Amém? A segunda cruz, que é a de Gestas, que é a cruz da condenação. Gestas é um modelo de um crente, ou talvez um descrente, né? Blasfemo, que teve a mesma oportunidade que Dimas teve. A mesma oportunidade. Ambos dos dois estavam diante de Jesus. Viram o Salvador fisicamente. Viram Cristo fisicamente. Viram o Salvador da sua alma fisicamente. Tanto Dimas como Gestas tiveram a mesma oportunidade. Tanto pessoas aqui que serão salvas quanto condenadas são as mesmas pessoas que estão tendo a mesma oportunidade, estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo a palavra da verdade, mas um sai revoltado, outro sai justificado. Um sai daqui: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas tenha misericórdia de mim, pobre pecador que sou. Outro sai daqui: não é isso que eu quero ouvir. Jesus com a sua morte, ele me prometeu o céu, então não importa o que eu passar nessa terra, eu vou herdar o céu. Não é isso que a palavra fala.
A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Perseverança, coisa que não é fácil para o cristão. É fácil você orar? Se você dizer que é fácil, eu vou te chamar de mentiroso. É coisa que a nossa carne odeia, é orar. É fácil vir para a igreja? Não é fácil, o cansaço bate. A nossa carne grita, queria estar em casa, queria estar aproveitando com a família. Mas falamos como Pedro, para quem iremos? E só em Cristo encontramos as palavras de vida eterna. Nós não encontramos salvação em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo, meu amigo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da verdade. É somente em Cristo que nós possamos encontrar salvação da nossa carne mortal, da nossa carne que pela primeira queda do primeiro homem, que a Bíblia diz o quê? Que pelo primeiro homem entrou morte no mundo, se achegando a todos os homens, mas através de Cristo houve salvação, houve graça, salvação não merecida. Então ambos os dois estavam diante de Jesus, viram o Salvador fisicamente, porém a falta de arrependimento de gestas trouxe a devida condenação eterna para ele. Veja, o que condenou, tem uma história que eu amo muito, meu Deus do céu, eu vou contar para vocês. Eu ouvi essa história e ela cravou no meu coração de tal maneira. Entenda uma coisa, o que salvou e condenou um e o outro não foi o que ambos fizeram em vida, foi a falta de arrependimento. A falta de arrependimento. Grave no seu coração o que eu vou falar agora. Grave, por favor. Essa história mexeu muito comigo. Eu quero deixar gravado para você entender que o que te salva ou o que te condena não são as suas obras. Muitas das vezes é a falta de arrependimento. A Bíblia fala em Isaías 1,19, que ainda que o vosso pecado seja como escarlata, ele se tornará branco como a neve. Ainda que seja vermelho como um camisinho, se tornará branco como a lã. 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se recusardes e fores rebelde, eis que a espada está diante de vocês. O que a gente vai escolher? Pastor, claro, eu quero a vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não, eu não quero isso não. Então não tem escolha, porque a Bíblia diz, se eu for rebelde e recusar, a espada está diante de mim. Entenda uma coisa, conta-se a história em uma cidade no interior, havia um homem muito calmo, tranquilo, um homem muito amado por todos ao seu redor. Presta atenção, por favor. Ele era muito amado por todos e certo dia ele se envolveu numa briga. Esse homem se envolveu numa briga e ele pegou uma faca e ele matou o seu adversário. E ele foi preso. E o juiz condenou pela pior condenação que existia, que era a pena de morte. Cadeira elétrica. Condenou esse homem. Muitas pessoas foram lá, falaram com o juiz que aquele homem era bom. Aquele homem, ele era amado por todos. Mas por um descuido, talvez pelo fervo daquele momento, acabou cometendo algo com a cabeça quente, matou. E foram falar com o juiz, foram tentar tirar essa condenação dele. E muitas pessoas foram lá. De tanta gente ir lá a favor desse homem, o juiz começou a se compadecer dele. O juiz começou a se compadecer de tal maneira, e até se emocionou com o amor de todos da cidade que tinha por ele, que o juiz decidiu fazer uma carta de perdão do crime dele, porém para que aquele homem fosse perdoado. E quem iria entregar aquela carta seria o governador daquela cidade. Existia um juiz que comandava todas as áreas. E tinha um governador daquela cidade, alguém representando aquela cidade, que iria entregar essa carta para aquele condenado, dentro da cela da prisão, para que o perdão fosse estabelecido para ele. Então, o juiz decidiu fazer essa carta. E esse governador recebeu essa carta. E esse governador se disfarçou de pastor. E foi até a cela daquele condenado, que ele se encontrava, e levou consigo uma Bíblia. Esse governador, e dentro daquela Bíblia, o governador colocou aquela carta que ele recebeu do juiz, a carta de perdão. Assim que aquele homem triste, que estava preso, que matou, assim que aquele homem triste, revoltado, condenado, viu o pastor, ele não gostou. Ele se revoltou. Ele começou a gritar assim, sai daqui,
Eu não quero, eu não aceito de nenhuma forma esse homem aqui, porque ele não suportava pastores. Ele não suportava que alguém falava de Jesus para ele. E o governador insistindo, dizendo que dentro da Bíblia tinha o que aquele homem tanto precisava, que era o perdão. Tanto precisava. Porém ele se revoltou, mandou retirar o homem disfarçado de pastor da cela, que era o governador. Depois que o pastor saiu, alguém chegou diante daquele homem condenado, disse assim, aquele pastor, ele era na verdade o governador, falando para o homem condenado. Era o governador da cidade, amando do juiz, com a carta do seu perdão. Em liberdade, e você mandou ele embora. Você acabou mandando ele embora. Naquela noite, aquele homem foi condenado à morte. Mas quando ele, antes de ser condenado, ele deixou uma mensagem. Deixou uma mensagem para todos que estavam diante dele, acompanhando aquela atrocidade. Aquele homem sendo morto, ele disse assim, hoje eu estou sendo morto não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei de receber. Amém? As pessoas são condenadas, não muitas das vezes pelas suas obras, não. Se a gente não é salvo pelas obras, muitas das vezes a gente sabe que a nossa carne é mal, nós cometemos atrocidade, nós pecamos diariamente. E Davi mesmo fala para Deus, Senhor, se o Senhor tiver que olhar para o pecado, para o coração do homem, quem que vai subsistir diante da tua presença? Seja sincero. Se Deus tivesse que olhar para o seu coração agora, você seria salvo ou condenado? Eu seria condenado. E vocês? Condenados. Nós somos muitas das vezes condenados não pelas obras que nós cometemos, mas pelo perdão que nós recusamos. O perdão está aí. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Livro de Lamentações fala isso. A Bíblia fala, se confessares os vossos pecados, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que assim como há uma distância do céu entre a terra, assim é a misericórdia do Senhor. Então olha o tamanho da misericórdia dele para conosco. A gente não poderemos chegar no último dia e falar assim, Senhor, que injustiça eu ser condenado. Não, a oportunidade está aqui. Amém? Esses dois malfeitores estavam um à esquerda, outro à direita. Jesus estava no centro. É como nós vemos os dois estágios da raça humana. Uma convertida e outra condenada. No meio estava Cristo, oferecendo salvação a todos. A Bíblia mesmo diz que Jesus, naquela cruz, morreu para trazer salvação ao homem caído. Então ele trouxe salvação para a gente nessa noite, amém? Basta a gente chegar diante dele e reconhecer os nossos pecados. Meu amigo, entenda uma coisa. Pastor, eu não sei, eu fiz tanta coisa errada, eu não sei se eu sou salvo. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de mudança. Vou falar mais uma coisa que eu falei nas reuniões passadas. Certo servo falou para o seu senhor, meu senhor, qual é o melhor dia para se entregar a Deus? E ele falou o quê? O melhor dia para se entregar a Deus é o dia da sua morte. E o servo falou, meu senhor, mas eu não sei quando eu vou morrer. Então se entregue todos os dias. Amém? Então todos os dias nós vamos se entregar a Ele. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.